Delmar Batista Salazar. O senhor atualmente vive Vive nos Estados Unidos, Interlock, em Interlock. Califórnia. Há quantos anos? Bom, Interlock há 20 e tive outros 20 em São José. E teve muitos anos sem vir à sua terra natal. A primeira vez talvez tive 6 anos. Depois outros 9. E depois mais outros 9. Mais ou menos 3 vezes. Esta é a 4ª vez. E o que é que o senhor fez lá fora? E lá fora o meu primeiro trabalho que tive foi de limpezas, ia limpar umas torres muito grandes, vendiam roupas. Foi o meu trabalho que tive por 6 meses. Depois meti uma aplicação numa fábrica de fazer cores. E aí tive por 10 anos e meio. Ok, então o senhor emigrou e foi fazer o quê? Quando chegou lá fora? Ou à Califórnia? Depois tive este trabalho de limpezas por 6 meses. E depois o outro trabalho, as pessoas falavam, aquilo é um lugar que dá muito dinheiro. Mas não me disseram quantas horas é que se trabalhava. Bom, isso também eu era novo, também não me importava. Pois aquilo, o mínimo eram 10 horas por dia que se trabalhava, por isso o dinheiro era mais. E até que foi a um ponto que estava a 15 horas por dia e às vezes um mês ou mais sem um dia de descanso. E bom, pois numa coisa não foi tudo mal e tem vindo outro problema que me afetou ter parado porque aquilo era um trabalho muito doentio, muito frio. Eles faziam coisas que os trabalhadores não era disposto, aquilo era limpeza, era coisa de comer e não sabe o que é que eles faziam. Pois o cois era feito numas máquinas e era muito quente e tinha que arrefecer para a secção adiante empacado, tinha que estar bem frio. Portanto, eles tinham uma freezer, uma água bem gelada para a coisa arrefecer. E às vezes eles estavam a produzir muito cois e eles tinham problemas às vezes na frente para empacá-lo. E havia que haver maneira de fazer o gás para estar sempre entrando. E então o que é que a gente fazia? Punham a gente dentro, com as botas de canto, saltávamos para dentro daquela água fria para tentar apertar mais o coxo para fazer mais o ar. Isso é que matou tudo isso, aquele frio. E estou todo cheio de reumatismo devido àquilo tudo. E depois disso também me castigaram. E estava fazendo limpezas nessa fábrica, limpando por fora. E tive a infelicidade de cortar este dedo lá a fazer, estava nesse dia e tive que estar na máquina de fazer coxa e tive a infelicidade de cortar este dedo. Não sei se estive um mês fora, se o que é que foi, e eles já não me deram esse trabalho para trás, meteram-me para a freezer. Meteram por dentro a trabalhar na freezer. Na freezer, temperaturas baixas. Temperaturas baixas. Mas eu quando sabia que ia para a freezer, eu acordava-me com uma roupa mais normal, mas eles às vezes faltava pessoas fora, nos mexins que faziam o coxo, às vezes e tinha que ir para lá, e de uma hora para a outra precisavam na freezer e metiam para dentro com aquela roupa de trabalhar na parte do calor, que ia para dentro para a freezer assim daquela maneira. Portanto, na verdade, veio aquela passagem que foi bem mal para mim, que é que me pôs desabilitado, e é o que digo, há coisas más que vêm para baixo,
se eu não paro naquela altura, talvez hoje não sei o que era de mim. Talvez estivesse numa cadeirinha de rodas. Quem sabe? Tem quantos anos? Eu estou com 66. É, Ainda tão jovem. E então, vamos agora voltar para trás. Vamos para a infância. O senhor nasceu onde? e nasci em São Roque, A gente está a falar na Ilha do Pico, não na é? Ilha do Pico. Nasceu em São Roque. São Roque. E viveu, a sua infância foi em São Roque ou foi em Santa Luzia? Não, eu vivi até os 2 anos de idade em São Roque. Porquê? Porque meu pai era mau, batia em minha mãe, batia na gente e Do seu irmão. a história do meu irmão foi ele veio ajudar meu pai a lavrar uma terra ali na Ribeira de Santa Luzia e com 7 anos de idade e andava lá à frente dos bois. Havia muita mosca, parece que a mosca mexia muito com a corda, meu irmão não conseguia aguentá-las direitas e meu pai pega numa cagada ou com uma agulhada e começa a bater, que ele tanto gritava que havia uma vizinha cá em cima que disse: é porco, não mates o teu filho. Já mataste a mãe dele, não mates o teu filho. Isso foi de manhã, depois o miúdo tinha que ir para a escola, é? Tinha que ir para a escola. E chegou à escola tarde. Chegou tarde. O seu irmão ajudou o pai da manhã, ainda levou uma tarefa de não ter corrido bem, e depois foi para a escola. E depois chega à escola tarde, a professora tornava a bater que ele tinha chegado tarde, mas não sabia o que é que se tinha passado. E o miúdo, Ele tinha estado a ajudar o seu pai. e ele disse à professora que tinha estado a ajudar. Se disse, foi uma pergunta que eu não fiz a ele. Foi essa parte esqueci-me de perguntar a ele. Penso que não, que ele não disse nada. Mas depois a professora veio a saber. Eu acho que mais tarde a professora veio a saber que ele também já o pai tinha batido e que ele tinha estado a ajudar o pai. Por isso chegou tarde à escola. E será que a professora ficou arrependida? Dizem que sim. E a gente não pode aguentar. Então vocês saíram de São Roque. Então saímos e quem nos apoiou foi minha avó e meu tio. Onde? Em Santa Luzia, conhece a Isabel. Onde a Isabel tem agora. Antes da Isabel havia uma casa grande que era a casa de minha avó, que agora meu sobrinho fez 3 casas aí. Vivíamos nessa casa aí. E depois ficaram separados do seu pai? Sim, não se podia viver com ele. Bom, ainda ficou o mais novo atrás. Ficou o irmão mais novo atrás ainda com o meu pai e a minha avó, mas a minha mãe não estava descansada. E foi tal história que estava-se falando aqui na carrinha. Eu falei outro dia com o meu irmão mais velho e disse: lembras-te ainda de que meu tio foi-me à minha mãe buscar o nosso irmão mais novo? E ele disse: não, e também fui. Que eu não sabia. E então depois a sua mãe fez a sua vida toda sem vocês fizeram sem o seu pai? A infância toda? A infância toda. Uhum. E então vieram para Santa Luzia viver para a casa da sua avó materna, Sim. da sua mãe, a mãe da sua mãe. E fez a escola em Santa Luzia, não é assim? Escola em Santa Luzia, que era onde era a Isabel, que era a escola. Houve uma mais para baixo, foi a primeira classe, foi noutra escola desviada mais para baixo, que eles chamam o Renque. Então a sua mãe veio para Santa Luzia com quantos filhos? 4. 4 Éramos filhos. 4. E como é que ela sustentava os filhos? Pois, não, foi minha avó.
E a sua mãe trabalhava? Depois talvez fazia algumas coisas, não sei. Mas chegou a ir trabalhar para o campo, a sua mãe? Sim, ela chegou a trabalhar para o campo e depois a gente, com 8 anos, já começámos a ir para a terra, semear milhos, cavar boiras, E de quem eram as terras? terras de minha avó e digo minha avó, talvez tudo era dela, meu tio estava com ela e diretamente não sabia bem isso como é que trabalhava. Se as terras eram todas dela ou se estavam metade metade. Só a gente quando chegou à idade de 8 anos começámos também a ajudar, A trabalhar na terra. a trabalhar na terra. E o que é que fazia? Era Fazia, tudo? fazia tudo, cavava beiras, chachava milho, No alveão, era? de avião. E havia figueiras? Sim, depois Santo, também tínhamos 18 alcooides de vinho e figueiras. pois, Santa Luzia havia muita figueira. Pois ainda sei, aquilo andava à volta de 10 a 12 pipas de figos que apanhávamos. E tinha algo, tudo junto, vinha e figos. E então, com 8 anos ainda estava na escola. Com 8 anos, depois de sair da escola, tinha que ir fazer. E era todos os dias, de manhã à noite. Era todos os dias. E trabalhar, portanto, no inverno era rapar a vinha, não é? Era para ali. E criavam galinhas. Criavam galinhas e havia uns perus porque havia aqueles milhares. Comiam as galinhas e eles sempre deitavam aqueles perus. Parece que ajudavam tanto a espantá-los. E então as galinhas tinham um corral ou eram... Ou Soltas nos 18 alcoois estavam todas abertas. Mas isso era no inverno quando não havia Quando uva. não havia já figos nem uva. Soltavam as galinhas no meio da... No meio da vinha toda. Para elas irem trabalhando. Sempre ajudavam muito. Comiam muita erva e ajudavam muito. Era menos trabalho depois para rapar. Elas também rapavam com os pés, não é? Sim, Era uma ideia. é. E o problema era os ovos. Sim, muitas chegaram a ter pintos que a gente não sabia onde é que estavam os ovos. E elas não fugiam do terreno ou era vedado com alguma coisa? Não, era verdade, tinha umas paredes altas ainda. Umas paredes ainda altinhas. E a sua mãe também ia para o campo cavar, não ia? Bom, talvez cavar, talvez não, mas mais entre os 4 irmãos e meu tio, ela fazia comida e ia levar ao campo. E aquilo era uma alegria ou não gostava de trabalhar no campo? Bom, pois foi no que foi criado. Foi no que foi criado. Aquilo quando chegava o almoço lá à terra era uma alegria, não? Era uma alegria. Comiam mesmo em cima das paredes ou tinha mesa? Até sem mãos lavadas nem nada. Não havia mesa. Não havia mesa. Sentados no chão, em cima de umas pedras. E ela lavava os pratos para vocês comerem. Lava tudo lavado. E depois foi crescendo, ia para as festas. Sim. Ia para as festas. Mas não havia poucos carros naquela altura. Era a pé. Era a pé? Até eu gostava de jogar a bola. Ia de Santa Luzia para o Cais de Pico. Para aquele campo que tem no Cais de Pico a pé. E depois de jogar a bola vinham a pé para pé cá? para cima outra vez. E Era muita força de vontade. ali, não sei se o Sr. Faria já viu ali por trás da igreja de Santa Luzia. Já passou ali naquela área. Havia ali um bocadinho, não era muito grande.
Aí é que era lá o nosso campo aí, jogar. E a gente, para ir jogar a bola, antes de ir jogar a bola, tínhamos que ir buscar uma coisinha de lenha ao mato, que era para fazer o bolo, senão não havia bola. Tinha que ir buscar a lenha para. Tínhamos que ir buscar a lenha, então Naquele tempo fazia-se o bolo e o pão não. Agora só. Era feito em casa. Então, para fazer o bolo tinha que ter o milho. E vocês cultivavam milho ou Sim. compravam milho? Uma parte, outra, a maior parte era do faial. Do faial, como? Do faial a gente levava vinho e aguardente e faziam troca. Que o faial tinha muito milho. Naqueles tempos era de trabalhar nas terras do faial. E então iam trocar vinho por milho ao faial. Não havia dinheiro. Não havia dinheiro para comprar milho. Também, a gente também não usava o vinho todo e a aguardente que faziam, então faziam a troca. Mas iam buscar o milho em maçaroca. Não, já vinha em sacas já desbolhado. Já vinha em sacas desbolhado. Se fosse em maçaroca era mais barato, talvez, não? Mas dava mais trabalho. Dava mais trabalho e talvez tirava mais espaço, tinha que ter mais sacas e mais coisas. Eu lembro-me do meu pai ir buscar milho ao faial em maçaroca. Depois a gente é que descascava em casa. Então, não sei a razão porque é que ele já vinha já sem a maçaroca. E então o senhor fez a sua infância e ia trabalhar sempre no campo? Foi sempre aqui? Foi sempre no campo? Ou trabalhou noutra coisa? Sempre no campo. Não trabalhou em fábrica nenhuma? No pico foi sempre no campo. Mas havia fábricas aqui da conserva e das gatas? Não, então, não, isto é tal coisa que às vezes não vem tudo à cabeça. Eu não sei quanto tempo trabalhei na fábrica da tuna pesca no Cais de Pico. Já com quantos anos? E já tinha uns meses, 14, 15 anos. E como é que ia para lá? Era uma caminhoneta? Passavam a caminhonete a buscar as pessoas. E depois de trabalhar aí, então é que fui com o meu tio Manel, ia com o meu tio Artur, este que faleceu há um mês, todos os dias dava a volta à ilha a juntar as gatas. As gatas? O que era as gatas? É um peixe? As gatas eram pós que diziam que era o bacalhau sem espinha. Não sei se chegou já a ouvir falar nisso, de um bacalhau sem espinha. Mas a gata era de comer? Ou era só para Era tirar? de comer, comiam. Mas era para tirar a pele, não era? Tiravam a pele, da pele faziam lixa. Do fígado faziam o azoite, era tudo aproveitado. Aquele azoite acho que era bom quando a vaca empandeirava, deitavam daquele azoite para a boca abaixo e desempandeirava a vaca. Era bom para muitas coisas, para untar figos. Aí não sabia que comiam a carne da. Era pois como bacalhau. Pois. O gosto era um pouco diferente, mas era exatamente. E era seco. Seco, o meu tio Manel fazia lá uns paus, fazia lá umas redes grandes e depois ia para ali a secar no sol. E o que é que o senhor fazia na fábrica das gatas? Eu, quando não havia, quando eu estava no tempo de virar o pós fora na rua, eu tirava as tripas ao pós. O peixe era secado ao sol? Secado ao sol. Ia não sei por quanto tempo, um tanque grande que ele tinha para a moira, para agarrar sal com o bacalhau. Era assim e depois era para o sol naquelas redes que ele fazia, deitavam em cima daquela rede e aí é que secava. Mas secava durante o dia e à noite depois era tornar a recolher? Era? À noite deixavam no monte fora, punham tudo no monte e punham uma coisa por cima. E na tuna pesca o que é que o senhor fazia? Na tuna pesca eu andava com aqueles carrinhos a levar do poço onde cozia o poço, a levar para as senhoras que estavam limpando. Com 14 anos.
E depois o senhor foi crescendo, nunca quis casar ou nunca conseguiu arranjar uma mulher? Bom, pois é verdade, era uma pessoa meio calada comigo. E o trabalho também era uma coisa e outra. Talvez por ser um pouco calado, talvez. Porque não me vou gavar, mas eu tive muitas senhoras mais de idade e dizem: um rapaz perfeito matou e não caga com uma namorada. Tinha vergonha de falar com elas? Sim, tive umas certas amigas que passavam os tempos e elas estavam sempre a dizer: diz-me alguma coisa, e eu ficava zangado porque e não sabia, não tinha maneira de fazer uma conversa, sim, como muitas pessoas têm, sabem fazer uma conversa. Foi criado um pouco fechado. Um pouco fechado. Foi criado um pouco. Um pouco só na casa com a sua mãe, com os seus avós, não é? Sim. Não, quando era rapaz não conviveu muito com os outros. Talvez só quando iam jogar a bola, não é? Quando jogavam a bola. Era só. Era só. Naquele tempo não havia televisão, não havia nada. Nada. Nem ir para a discoteca, nem nada disso para conviver uns com os outros. Não, talvez aos 14 anos, talvez é que, e não sei, aquele salão eu era pequeno, aquele salão que fizeram lá em Santa Luzia, aí era onde é que havia os bailes, era aí. E o senhor ia para os bailes? Eu ia para os bailes. Não tirava as raparigas para dançar? Às vezes animava-me e sempre lá ia. Mas... Ok, então o senhor foi crescendo e então como é que foi a ideia de emigrar para a Califórnia? Sempre de criança tive a ideia. Porquê? Chegava aquelas roupas, aquelas chapas de roupas lá e aquilo cheirava. Aquela roupa cheirava. E eu tive sempre a ideia, mas tanta abundância, e disse, uma vez que posso ir... Vivia pobre e via aquilo? Vivia pobre e via aquilo. Não, eu não... E fui fazer a minha vida para a América. 24 anos que tive no Pico, não, era tudo para casa. Nunca ganhou para si, era para a sua mãe? E ainda foi... O dinheiro para as passagens ainda foram pedidos emprestados. Mas o senhor foi sozinho? Não, a gente... Vamos chegar lá. Antes disso tudo, meu pai emigrou para o Canadá. Mas o senhor falava com o seu pai na sua infância? Muito pouco. Eu vim com a idade de 2 anos. Não tinha muita chance, era muito pouco. Bom... Sim, mas depois foi crescendo, com 10, 12, 14 anos, não procurava o seu pai, nem o seu pai o procurava para conversar? Não, diretamente não. Ele começou a ter amigas e tem filhos de 2 ou 3 mulheres. E tens, eu não sei, 4 ou 5 irmãos que tenho. Não, Então depois o seu pai emigrou para o Canadá? Emigrou para o Canadá. E lá começa a escrever umas cartas muito bonitas. Muito bonitas, que aquilo era outra terra para viver. Queria que a gente fosse para lá. Com aquelas cartas bonitas. Foi andando. Sabe o que é que aconteceu? Ele deve ter... A minha mãe escrevia a ele. Ele, com essas escrituras todas, então apresentou aquilo que ele foi de Passói. Apresentou talvez aquilo na imigração, ou havia uma rainha que ia ao Canadá, quando ela ia, ficavam todos os lugares. Eu agora não sei
qual foi a maneira que ele ficou legal. Mas as cartas bonitas era para ficar legal, não era nada com intenção nenhuma de ajudar a gente. Só enganando. Ainda mandam os papéis a fazer coisada, ainda fomos para o Faial para abrir os papéis não chegavam a lado nenhum. Eram papéis falsos, são papéis para engano. Bom, nesse entretanto, eu fui para a tropa, para São Miguel. Fui para a tropa para São Miguel e minha mãe emigrou para o Canadá também, visita. Ter com o seu pai? Não, ela nunca viveu porque ele tinha a sua amante lá no Canadá. Foi por casa de gente de lá da nossa freguesia que é que a acolheram lá e conseguiu fazer uns trabalhinhos umas casas lá. Tudo para ver se convencia, mas ele já tinha aquela intenção de fazer bem, quase que foi, e na verdade foi uma coisa boa a gente ter ido para o Canadá, porque o Canadá é muito frio. Talvez podíamos ter feito uma vida bem, mas diretamente o Canadá é muito frio. O inverno é quase sempre em casa. E então como é que a sua mãe depois do Canadá, como é que aconteceu? Minha mãe regressou para trás. E passar, bom, ela regressou para trás e eu estava na tropa e havia uma maneira, se as mães eram bem as doentes, da pessoa vir para casa tomar conta. E eu pedi essa autorização e foi aceita. Bom, e vim para trás. E daí a 3, 4 meses, minha mãe tinha uma prima na Califórnia. Na Califórnia era no Redford, mas desviado de onde a gente foi. E começa a dizer, porque é que não vais para baixo de Passói? E lá a minha mãe foi de Passói. Sozinha? Sozinha. Fez um casamento para ficar legal, para depois é que chamou a gente. Foi os mais novos, eu e o mais novo, não eram casados, era rápido, naquele tempo era rápido para fazer chamada. Talvez 3 meses, 4. E então foi assim que fomos. Temos que parar para a América. E. Ok, vou cortar aqui. Foram lá parar. Mas foram para a então foi para a Califórnia a sua mãe. Mas o casamento que ela fez foi só mesmo para ficar legal? Não viveu com essa pessoa? Ela viveu porque. Viveu, mas até 100% não foi casamento da vontade dela. Foi só por querer fazer o bem aos filhos? Sim. Dar uma vida melhor aos seus filhos? Sim. E depois ele faleceu ou ela continua a viver com ele ou viveu sozinha com vocês? Ainda viveu talvez 1 ano, mas ele também era uma pessoa que teve muitos anos na América, mas nunca ajudou nada. Dava tudo. E depois a coisa parece que não começou a trabalhar muito bem. Ou talvez por causa da gente também estar lá, tudo junto. Não sei porquê, porque a gente quando foi para lá, ficámos num apartamento que só tinha um quarto de cama. E ele não era diretamente o dono dos apartamentos, mas tomava conta.
E a minha mãe disse assim, e tenho 2 filhos, não será que eles possam estar aqui uns tempos? E ele foi logo pronto. Então, embaixo da salinha, deitou-se uma camazinha e era onde a gente se amanhou uns tempos. Mas eu também não tive muito tempo. Eu, depois de estar há 2 anos lá, comprei a minha primeira casa, que o que era, foi uma coisa que precisava de consertos, mas foi 2 coisas que me ajudaram. Uma, o dono autorizou ele para fazer os pagamentos a ele. Um é que ainda podia comprar coisa muito boa e ainda tinha juntado dinheiro, coisa que é para poder comprar coisa boa. E foi a maneira de começar, foi assim, tem o dono que aceitou eu fazer pagamentos a ele e pouco a pouco fui consertando a casinha. E depois a sua mãe foi viver consigo, não? Sempre comigo. Sempre comigo. Depois de ter ido para casa do meu irmão, que era para ajudar-me, metade na renda, e já tinha essa casinha. Então foram viver para a casa do seu irmão? Não, a gente foi porque ele também não ajudava a mulher. Em 80, talvez, em 80 não havia muitos trabalhos. Era um pouco difícil. E eles estavam tendo um bocado complicado para pagarem a renda. E a gente então pensou em se juntar todos numa casa para dividir a renda a mãe. Foi a maneira que... E depois davam-se bem, todos juntos? Demos-se bem, talvez por 6 meses. Depois minha cunhada estava sempre pegada com minha mãe. Ou minha mãe dava comida a meu sobrinho e ela não gostava. Andavam sempre mais pegados, até que chegou ao fim, a uma altura que eles deitaram na rua. Deitaram a sua mãe na rua? Ela tinha quantos anos? Tal, mais ou menos. Pois, talvez estivesse com os seus 65. E foi morar para onde? Para a sua casa? Para a casa que tinha já comprado. Não estava muito bem amanhada a parte de trás e a parte da frente, já que tinha ido morar com eles, eu arrendei as 2 da frente. Era um lugar pequeno, era um duplex, que era uma casa de dividiram numa meia, era só um quarto de cama que tinha cada lado. E então, como o quintal era um bocado grande, eu lembrou-me de fazer uma coisinha lá. E foi isso que salvou. Senão eu tinha que ter deitado um rondões fora. E não ia ser assim à carreira. Eles deitaram a minha mãe fora de um dia para o outro. E eu para conseguir um lugar assim não era assim. E depois a sua mãe foi viver consigo então? Os dois? Depois tivemos sempre os 2. Até agora há pouco tempo? Até falecer. Ela faleceu lá fora? Consigo? Comigo. E faleceu com que idade? 93. Olha, que linda idade. Mas não sabem o que aquilo sofreu. Depois dela ter tido o filho mais velho, eu como ouvi que ela teve uma flebite, e daí dessa flebite veio uma ferida grandíssima aqui de roda, e sofreu sempre, toda a sua vida. Que aquela ferida não curava. Até os doutores queriam deitar tirar a pele do quarto e deitar em cima, e ela não aceitou, e eu talvez também estava de acordo, talvez não sei se ia trabalhar bem. E os hospitais é caro lá fora?
Sim, não são baratos. Não são baratos. E então acabou por fazer e só ficou sozinho. Fiquei sozinho. E agora vai passar umas férias à Ilha do Pico. Sim, pois já há 3 natais que passávamos sozinhos. Então o irmão e tele e Natal é a mesma coisa. Pois isso acontece em todas as famílias. Diga, isso, o que recebe lá fora dá para viver lá? Dá porque eu quando me mudei de São José para Torloco, tinha a minha casa e o valor foi subindo. Eu tive um pouco de dinheiro para deitar em baixo e de maneira que os pagos estão pequenos. Com controlado, dá. Acha que a reforma de lá dá para viver melhor aqui? Pois ainda não tenho experiência do custo de vida aqui. Está na casa de um familiar, não tem feito muitas. Tá? Está na casa de um familiar, não tem feito muitas compras, não tem visto ainda o que é que. Dinheiro. Mas voltava para trás, para a Ilha do Pico. Para ser franco, não no inverno. Com os problemas que tem, o inverno aqui não. Bom, não quer dizer que onde estou faz frio talvez igual aqui. Mas é mais seco, não é tanto úmido. É mais seco, é. A umidade talvez para o reumatismo talvez não é do melhor. É mau, é? É. É mau. Sim, senhor. Ok, então está quase a regressar à sua casa, à sua pátria, que a sua pátria agora é Califórnia, embora nasceu aqui, Tem mais anos lá mas fora tem mais do que anos aqui. lá do que aqui, não é assim? Mas gostou de vir ao Pico. Há quantos anos não vinha ao Pico? Eu estou hoje há 10 anos. 10? Hum. E esta diferença? Sim, agora estranhei muito o Natal. O Natal de anos para trás, como era vivido, isso estranhei muito. Era mais que conviviam uns com os outros, Tinha não é? aqueles ranchinhos que iam para as casas cantar. É. Agora está tudo em casa a ver na internet ou na televisão. E lá fora o Natal? O Natal passa sozinho. Também. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.